noite. Quero ouvir também a irmã Áquila com sua oportunidade. Nessa noite, eu louvor, uma palavra que o Senhor coloca em nossos corações. Aleluia, nessa noite. Glória a Deus. Chame ao Senhor nesta noite, porque Ele está pronto para ouvir a sua petição. Aleluia, Jesus. Aqui em Salmos 15, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe aprove. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A ele se torna semelhante os que fazem, assim como todos que neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então nós já estamos no melhor lugar. Aqui o nosso Deus é real. Aleluia, irmã, aquela sua oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Também quero saudar a igreja do Senhor. Amém. Amém. Quero dizer que é muita alegria poder estar presente, né? Aleluia. Se a gente falar que é fácil, Aleluia, Jesus. mas Deus garante a vitória, né? E Ele nos dá condições de chegar até aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Vou louvar um momento. Quando a gente clama e Deus atende, no peito o coração se acende, até faz festa pro Senhor. A gente louva e a gente adora, o que era triste foi embora, e o deserto enfim passou. O nosso Deus se mostra tão fiel, Ele nos escuta lá do céu, responde a nossa oração. Sobre nós derrama
Após o presbítero, as irmãs com oportunidade. Glória, aleluia. Glória a Meus Deus. irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus fiel. Peço perdão aos irmãos pelo pouquinho do nosso atraso. A gente mora um pouquinho perto, mas chegamos a tempo para a glória de Deus. Amém? Quero deixar uma meditação com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia. O Evangelho de Lucas. Por favor. Evangelho de Lucas. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 10. Amém? Glória a Deus. Lucas 9, versículo de número 10, diz assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betesda. E saindo a multidão seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e separaram os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disse-lhe: Despede a multidão, para que, indo ao campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Glória a Deus, amor. Olha aqui no altar, por favor. Mas ele disse: Dai-lhe-vos de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-o assentar em grupo de 50 e 50. E assim fizeram, fazendo-o assentar todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém. Glória a Deus. É um texto conhecido. Eu quero aqui chamar um pouquinho a sua atenção dentro desse tema aqui. A tradução está um pouco diferente do que eu li, mas o sentido é o mesmo. Aqui fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixe. Jesus, ele não estava preocupado com a questão da hora. Aleluia. Não. Ele estava preocupado de curar os enfermos, de pregar o Evangelho. E ali pregou durante o dia, e durante o dia inteiro pregando a palavra, curando os enfermos. Chegou a tarde, e quando chegou a tarde, os discípulos preocupados foram até o mestre, e com a preocupação de qualquer pessoa que teve quando vê um povo muito grande, estava num lugar deserto, e vai aconselhar o mestre: Mestre, despede o povo, deixa o povo ir embora, já está quase noite, o povo precisa comer, precisa se banhar, precisa descansar.
Mas Jesus não ficou preocupado com o horário. Ele perguntou aos discípulos: o que vocês têm na mão? E eles vão ver que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pede no deserto aqueles dois elementos, pães e peixes, na mão dele, e vai olhar para o céu. E no céu ele vai apresentar ao Pai, abençoa e dá a mão aos seus discípulos. Mas antes disso acontecer, Jesus vai dar uma orientação aos discípulos: separa um pouco de 50 e 50 e coloca o povo para estar sentado, coloca o povo para estar descansando. Eu vou apresentar o Pai, e quando eu apresentar o Pai, eu vou dar a vocês. Os discípulos pegaram ali os peixes e pegaram também o pão. E quando começou a servir, algo diferente começou a acontecer no deserto. O que? Os pães, os peixes começou a se multiplicar. O mais engraçado aqui é que antes disso acontecer, Jesus, ele vai apresentar primeiro a Deus. Ele vai olhar para o céu, e quando ele olha para o céu, ele abençoa. E Jesus não vai servir o povo, ele vai entregar na mão dos discípulos. E na mão dos discípulos acontece a multiplicação. Aqui eu vou aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Jesus já abençoou o projeto que ele apresentou ao Pai. Ele vai entregar nas suas mãos, porque através das suas mãos vai acontecer a multiplicação. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem diante de Deus? Talvez você olhe para o seu deserto e diga: desse deserto eu não vou sair daqui. Aqui vai ter fome, aqui vai ter escassez, aqui vai ter miséria, aqui todo mundo vai morrer. Mas o Senhor fala contigo nessa noite: eu já abençoei o projeto que está nas suas mãos, e sobre esse projeto vai acontecer multiplicação. Quem pega essa palavra aqui, por gentileza? O deserto, ele tem uma ótica que não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas o Senhor fala dessa noite: eu vou entregar nas suas mãos, e quando você começar a servir, eu vou multiplicar. Quando você começar a servir, eu vou começar a multiplicar. Pedro José, eu não estou entendendo. Você vai entender. Deus te entregou um talento, Deus te entregou um ministério, e Deus fala contigo nessa noite: quando você começar a servir, eu vou multiplicar sobre a sua vida. Quando você começar a fazer a obra, eu vou começar a multiplicar o que falta na sua vida. Ninguém vai morrer nesse deserto, ninguém vai perecer nessa tua jornada. Jesus está contigo nesse deserto, e através de uma palavra do Mestre vai acontecer a multiplicação da parte de Deus. Por quê? Porque eu necessito de uma palavra de Jesus para que venha acontecer no meu deserto a multiplicação. Não adianta eu fazer as coisas sem uma direção do Mestre. Porque vai dar errado. Glória a Deus. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que estar debaixo de uma palavra de Deus. Se Jesus está contigo nesse deserto, fica despreocupado. Ninguém vai morrer nesse deserto. Aleluia. A preocupação nossa como ser humano é normal. Jesus é agora. O negócio apertou. Jesus despede o povo. Mas o Senhor fala contigo nessa noite: é nesse deserto que eu vou operar um grande milagre na sua vida. Glória a Deus. É nesse deserto, é no campo do improvável, porque é impossível 5 pães e 2 peixinhos alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas o Senhor fala contigo nessa noite: é no campo do impossível que eu vou operar milagre. Só entende milagre, irmão, quem já passou um dia. Aleluia. Só entende provisão quem já necessitou um dia. Aleluia. Tu pensa que não vai ter mais nenhum recurso. É do nada. Fala assim: Senhor, mas e agora? Do nada. Mas do nada. Na ótica humana, mas não é, aleluia. Nunca é do nada. É Deus que entra em ação e diz: é agora que eu vou operar o milagre. É agora que eu vou fazer a multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o talento que Deus entregou sobre as suas mãos? Aquilo que Deus entregou sobre as suas mãos, o Senhor fala contigo nessa noite: começa a servir. Porque quando você começar a servir nesse teu deserto,
Fica de pé comigo, por gentileza. Quero fazer uma oração com vocês. Glória, glória a Deus. Quem aqui, irmão, sem demagogia nenhuma, com sinceridade, quem aqui crê em milagre? Quem aqui já viu milagre? Tu crê em milagre, irmão? Glória a Deus. Você é de acordo com a sua fé. Se a sua fé for pequena, o teu milagre é pequeno. E olha que o Pai Jesus falou assim: se a tua fé for da mão de um grão de mostarda, tu fala assim, monte vai amar. E o monte vai amar. Aleluia. Então significa que a nossa fé está no estágio de mostarda ainda. Mas Deus tem um campo de evolução de fé para a gente. Tu vai começar pequeno, mas coisas grandes vão acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se você crer, tu vai ver o milagre da parte de Deus. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, mas eu sei de uma coisa: Jesus é fiel. Ele vai multiplicar o teu cesto nesse teu deserto. Feche os teus olhos, por gentileza. Deus vai abrir porta onde não há parede. Meu Deus do céu, isso é forte. Vai acontecer notícias de vitória para sua casa. Deus vai multiplicar aquilo que você precisa. José, eu preciso de um milagre, mas é espiritual. Ore agora ao Senhor. Deus vai multiplicar aquilo que você precisa, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Feche teus olhos com fé. Ore para mim, não, ore para Jesus. Ele fala contigo nessa noite: que queres que eu te faça? Jesus está aqui, mas Ele está atrás. Não é de quem veio bonito para cá, não. Isso não faz a mínima coisa para Jesus. Ele está atrás de verdadeiro adorador, que adore a Ele em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus. Se Ele encontrar um coração aqui sincero diante dEle, Ele opera o milagre que você precisa nessa noite. Eu creio nisso. Aonde habitou o pecado, diz o Senhor, ali vai superabundar minha graça. Ó Senhor, eu peço a Ti nessa noite, meu Pai, nessa palavra, Senhor, é mediante a Tua palavra, assim como o Senhor multiplicou os pães, os peixes no deserto, eu peço ao Senhor nessa noite: multiplica também, Senhor, os pães e os peixes no deserto da minha irmã, do meu irmão. Ó Senhor da glória, eu sei, meu Pai, que na ótica humana, eu sei, Senhor, que na ótica humana, Senhor, as coisas são impossíveis, Senhor, em um certo estágio da vida, mas eu sei também do Deus fiel e poderoso, que opera no campo do impossível. Ó Senhor, o Senhor disseste para Sara, quando estava, Senhor, com a idade avançada e pensou que não poderia mais gerar, o Senhor disseste para ela: Abraão, diga a sua esposa, se porventura existe alguma coisa impossível para Deus, diga para ela. Se existe alguma coisa que é impossível para Deus, o Senhor também disseste, Senhor, a Zacarias, porque para Deus nada é impossível. Eu creio, Senhor, na multiplicação, eu creio no milagre, e eu peço ao Senhor nessa noite: multiplica, Senhor, não só em bens materiais, mas multiplica também no espiritual. Multiplica a fé, multiplica, Senhor, agora a busca, multiplica a sede, a fome, a vontade de buscar a Tua presença. Multiplica, Senhor da glória, e faça o milagre acontecer, meu Pai, para que nós possamos Te glorificar na beleza da Tua santidade. Ó Pai, aumenta a fé do meu irmão. Ó Deus, aumenta a fé da minha irmã, para que ele veja, para que ela veja o Teu poder, o Teu operar. Ó Senhor da glória, antes que eu encerre essa oração, eu peço ao Senhor um pedido: aonde tem um coração aqui, meu Pai, desejoso, aonde houver um coração aqui que crê, aonde houver, Senhor, um coração aqui que acredita na palavra profética, ó Senhor, opera o milagre.
Ó Senhor, opera um milagre agora. Opera um milagre agora, Senhor, sobre essa vida. Eu quero profetizar, Senhor, da ousadia do Teu Espírito Santo, que no início dessa semana vai ser diferente. Que no início dessa semana vai ser diferente para esse crente. Que no início dessa semana, Senhor, vai ter notícia de vitória. No início dessa semana, Senhor, vai ter notícia de vitória. Ah, Senhor, a cada, Senhor, momento de derrota, a cada momento, Senhor, de humilhação, Tu tem preparado dupla honra. Tu, Senhor, tem preparado, meu Pai, dupla honra para essa pessoa. E eu peço ao Senhor nessa noite, opera, Senhor, milagre. Opera, Senhor, nessa noite um sobrenatural. Eu não sei se você vai crer, mas eu vou te falar. Deus hoje abre porta aonde não tem parede para crente aqui nessa noite. E que é isso, presbítero? Deus vai abrir porta de emprego. Deus vai mandar providência. Deus vai mandar recurso. Tu vai fechar contrato. Deus vai fazer coisa grande a conectar glória. Aleluia. Para quê? Para que tu veja a mão de Deus nesse teu deserto. Esse deserto não vai ter morte. Esse deserto vai ter provisão da parte de Deus para a sua vida. Ah, Senhor, opera um milagre. Opera um milagre nessa noite, meu Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha ser glorificado e que haja testemunho sobre essa noite, para que o Senhor seja glorificado sobre este altar. Ó Deus, toma esse coração, toma essa mente, toma essa alma e faça o que lhe apraz dessa noite. É o que eu peço e lhe agradeço do nome do Senhor Jesus. E você aplauda o nome do Senhor Jesus dessa noite. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é que te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem. Aleluia! Pra te dar. Você tem que lutar e acreditar. Aleluia, salve E a vitória chegará. Quero convidar a igreja a se colocar sobre os Com pés. Jesus é o Deixa eu te Deus. dizer uma coisa, havia um homem chamado José, a qual sobre sua vida o Senhor colocou 2 sonhos, 2 projetos para ser realizado na vida dele. E através de ele contar os seus sonhos, se levantaram muita inveja, muitas provações. José, pela causa dos seus sonhos, foi decepcionado, foi perseguido, foi afrontado. Aleluia! Mas muitas das vezes não é a questão do sonho, é para que você conta os seus sonhos. Então tome cuidado, não com o que você sonha, não com os sonhos que Deus colocou na tua vida, mas para quem você vai contar os teus sonhos, antes dele ser realizado. Guarde para você e para Deus, porque Deus vai realizar na tua vida. E não vai precisar você contar, porque vai se manifestar no meio daqueles que não acreditam, bem? Vamos adorar em nome de Jesus? Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar o adorador é muito
noite sem estar contando o que o Senhor me mostrou através de sonhos, né? Na última quinta, no dia que a Marta recebeu a bênção. Na manhã dessa quinta-feira, o Senhor me deu um sonho profético. Vou passar para a igreja, foi para mim, mas também quero explicar, passar para a igreja. O Senhor, eu estava num lugar como se eu fosse em uma fila, tivesse uma fila, indo para um restaurante. Quando eu olhei, a fila estava enorme, estava muito grande a fila. O que eu fiz? Furei a fila e fui lá para frente. Quando eu cheguei na frente, vi minha irmã, né, que estava ali. Aí eu falei assim, não é certo não, vou voltar para trás. Quando eu voltei para trás, aquela fila grande não tinha, foi para outro lugar. Era como se alguém procurasse algo melhor. Só que aí eu fui e fiquei umas 3 pessoas assim à frente da minha irmã, que estava passando a minha irmã, e fiquei ali. E eu fui pegar essa comida. E aí eu estava pegando uma quentinha. Quando eu cheguei no lugar, eu estava me alimentando, depois que terminou a alimentação, eu falei assim, o que eu comi? Estava a Bíblia aberta, a coisa mais linda. A palavra do Senhor, ela estava temperada como se fosse um tempero cor de açafrão. Era muito lindo. Aí eu falei assim, eu não lembro o que eu comi, mas eu vou guardar essa página aqui da Bíblia. E aí o Senhor à noite confirmou, a diaconisa Letícia, aquilo que o Senhor estava falando sobre a palavra. Por quê? O Senhor, eu sempre falo aqui, né? Para não enterrar aquilo que Deus deu, porque é dele e ele vai cobrar. Eu sempre falo aqui. Então, quando eu tinha aos 14 anos, eu posso até pregar, mas é diferente quando o pai permite e quando o pai abençoa. Então, o Senhor estava me confirmando, sou muito grata a Deus, aquilo que eu tinha pedido há muito tempo sobre a palavra, a revelação da palavra do Senhor. Eu ler a Bíblia ali, né? O Senhor também usa como ele quer usar, mas revelação, abençoar a vida de Deus. E o Senhor, ele confirmou. E o Senhor me deu 2 interpretações. Aquele povo que foi para outro lugar, eles saíram da presença, eles saíram da fila. Não é para sair, fiquem na fila do Senhor, porque o seu tempo vai chegar. Eu sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor, ele, aleluia, ele permitiu que eu vou chegar, que a fila vai diminuir para poder eu chegar. Glória a Deus, aleluia. E assim também eu quero louvar o Senhor com hino. O Senhor também continuou falando comigo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou louvar o Senhor com hino. Que é do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou estar louvando agora para os irmãos girar o dízimo e oferta. E o Senhor também palestrou comigo através desse louvor. Vou cantar agora. Aleluia, Jesus. Que os irmãos possam prestar atenção na letra. O hino diz tudo sobre mim. E o Senhor, ele acabou de completar aquilo que ele falou em sonho. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Tem algum outro ficado? Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, não sai da brecha, porque o Senhor, ele é contigo, igreja. Aleluia. Não enterra aquilo que Deus te deu, porque não é teu, é do Senhor. E há um alto preço a se pagar. Aleluia, Jesus. Há um alto preço a se pagar. Então, queira pagar esse preço. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. O título do hino diz tudo sobre mim. Glória a Deus. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordar. Alto preço eu paguei, foram muitas vitórias, sofrimentos e alegrias.
pastor Anderson para estar orando pela preletura dessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Coloque sobre Deus. os pés, vamos estar orando pela vida da missionária Laísa, após estará trazendo a mensagem esta noite. Quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos, ao qual estiver esta noite, e pedir aos irmãos que continuem orando por aqueles que não vieram hoje, porque eu sei que grandes coisas o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. Amém? Agradecer a Deus pela vida do pessoal que está aqui, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando as nossas vidas, fique sempre à vontade, porque esse lugar não é outro, a não ser a casa do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, Deus, queremos neste momento te agradecer por essa primeira parte a qual o Senhor permitiu estarmos ouvindo a tua palavra, a tua voz, em louvores, em mensagens trazidas, ó Pai, nessa primeira parte. Mas agora queremos te pedir, abre o nosso intelecto, que nós possamos aguçar o nosso ouvido para ouvir a mensagem a qual o Senhor tem para as nossas vidas esta noite. Deus, que o Senhor possa nos abençoar a cada dia, nos fazer completamente dependentes de Ti, porque sabemos que não há outro lugar para estar do que na Tua presença, porque estar na Tua presença vale mais que 1000 palavras. Agora te pedimos ser com as nossas vidas, ó Pai, toma o intelecto da Tua ungida neste momento, que desapareça todo o preparo humano, e que o Senhor venha falar à Tua igreja esta noite, por intermédio da vida da Tua ungida. Fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? A igreja missionária Laís. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Deus, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. O Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nos deu a sua infinita misericórdia para estarmos aqui louvando e bendizendo o teu santo nome. Aleluia. Nós vamos ficar atrás, não é preciso ser. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, fiquem percebendo. Aleluia, eu não sou pregadora. Eu falo que quando eu vou ministrar na frente, aleluia, desse obreiro, eu fico meio receosa. Aleluia, uns homens a qual Deus deu dom da palavra, eu tão pequenininha na casa, e eles ainda me colocam na prova. Eles não, missionários apelidos, né? O dia dela está se aproximando também. Aleluia. Eu posso, quando ela também colocado à prova. Aleluia. Abra sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não espere nada de mim, eu costumo falar, aleluia, que eu faço uma salada. E se no meio da salada tiver alguma fruta que você não gosta, jogue ela fora e coma só aquilo que você gosta, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo as Crônicas 32, 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou estar tentando passar aquilo a qual eu estudei. Glória a Deus. Sempre tento correr. Eu falo, pode me colocar para fazer qualquer função na igreja, mas ministrar é uma prova terrível. Aleluia. Só Deus para ter misericórdia. Segundo as Crônicas 32, eu vou ler o versículo 1, depois o 7 e o 8. Aleluia. Uma palavra bem conhecida para aqueles que gostam de ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra muito conhecida. Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu Judá. Acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se dela. O 7 e 8 diz assim: esforçai-vos e tem bom ânimo, não tema, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o que está com ele. Com ele está o
um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Crônicas não são crônicas como em Isaías e Segundo Reis, vem relatar sobre o rei Ezequias, um rei a qual era filho do rei Acasias, se eu não me engano. Estou certo? Estou errada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando ele começou a reinar, aleluia, ele começou a derribar os altares a qual o povo de Israel estava adorando. E quando ele começa a consertar aqueles altares, quando ele conserta aqueles altares e chega até o ouvido de Senaqueribe, aleluia, Senaqueribe tentou no seu coração também tomar a cidade de Judá, porque Senaqueribe era um rei muito perverso, era um rei a qual todas as guerras que ele ia, aleluia, ele fazia atrocidades sobre o povo. E eu estudando sobre o povo, sobre Senaqueribe, aleluia, Senaqueribe, além de matar alguns que ainda estavam vivos, ele decapitava as suas partes, aleluia, braços, pernas, aleluia, era um rei terrível, aleluia, naquele período, naquele tempo. E muitos temiam Senaqueribe, aleluia, porque quando ele invadia, aleluia, determinada cidade, ele fazia arruaça, aleluia, ele fazia o povo temer, aleluia. E um dia Senaqueribe disse: não, vou eu também, aleluia, entrar na cidade de Judá para tomar aquela terra, porque chegou aos ouvidos dele, aleluia, que Ezequias tinha, aleluia, consertado o altar e tinha colocado o povo para adorar somente a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes, aleluia, do rei, aleluia, Senaqueribe, louvado seja o nome do Senhor, intentar contra Ezequias, louvado seja o nome do Senhor, ele mandou mensageiros, aleluia. E quando ele manda mensageiro, ele envia uma carta para, aleluia, Ezequias. E essa carta, quando chega a Ezequias, aleluia, antes de chegar até ele, aleluia, aqueles que receberam se rasgaram, aleluia, as suas vestes, porque naquele tempo rasgar as vestes era, aleluia, era símbolo de humilhação, porque, aleluia, antes de receber a carta, ele recebeu uma afronta, aleluia, de um comandante. E quando ele ouve a afronta que Senaqueribe, aleluia, mandou, aleluia, para Ezequias, aleluia, e para o povo de Judá, aleluia, eles rasgaram as suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando aquela carta chega até Ezequias, eu creio no meu coração que ele lembrou de 2 Crônicas 6,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluia. Deus iria ouvir a voz do povo, porque o povo, aleluia, tinha voltado para o caminho reto, aleluia, o caminho onde a adoração só é para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de atacar, o inimigo ele vai, aleluia, tentar te intimidar. E Senaqueribe tentou intimidar Ezequias, tentou intimidar o povo, aleluia, de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Então Senaqueribe enviou porta-vozes para intimidar. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente com Davi, aleluia, quando o povo estava perecendo, porque, aleluia, o gigante Golias estava oprimindo o povo, aleluia, estava gritando, queria, aleluia, matar todo aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não se intimidou, aleluia, as afrontas de Golias. Não se intimide com aquilo que o inimigo, aleluia, tem lançado contra a tua vida. Glória a Deus. Não se intimide com aquilo que o inimigo tem se apresentado diante de ti. Aleluia, porque ele vai fazer de todas as maneiras te intimidar. Quando os espias foram ver a terra prometida, eles viram um grande gigante. E aqueles gigantes tentaram intimidar, aleluia, aqueles espias. Mas quando Josué chega até Moisés, falou: tem espias, tem gigantes sim, mas nós não vamos nos afrontar com isso, porque a terra de Canaã é uma terra próspera, porque a terra de Canaã é a terra que o Senhor nos prometeu. Aleluia. Então, não se intimide com a afronta que o inimigo vem preparando contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jezabel, ela também tentou intimidar Elias.
carta de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Senaqueribe apresenta essa carta diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor respondeu para Ezequiel: esforça-te e tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Josué foi chamado para, louvado seja o nome do Senhor, continuar levando o povo até a terra prometida, ele colocou no seu coração em parar. Mas Deus falou para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Nesta noite, aleluia, Deus está dizendo: ei, quando nós nos esforçamos, a vitória ela vem. Quando nós, aleluia, acreditando, o milagre acontece. Quando nós, aleluia, nos esforçamos e tendo bom ânimo, aleluia, nós vamos alcançar Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Ezequias apresentou diante de Deus, aleluia. Mas, aleluia, quando Ezequias apresenta diante de Deus, aleluia, Deus usa um profeta, aleluia, que iria entregar Senaqueribe, aleluia, nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Senaqueribe, ele não estava afrontando tão somente, aleluia, o rei Ezequias. Ele estava afrontando o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Senaqueribe, aleluia, ele estava afrontando porque ele acreditava na força do seu braço. Aleluia. Ele acreditava, aleluia, porque ele tinha ganhado muitas batalhas, era só mais uma terra que ele iria, aleluia, ganhar. Porque ele acreditava na força do seu braço. Ele não acredite na força do seu braço. A Bíblia nos ensina que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas sobre as nossas vidas. Então aquele povo de Israel entrou numa crise. Uma crise porque eu creio que o povo temeu. Porque, aleluia, Senaqueribe falou, aleluia, que foi Deus que tinha mandado ele invadir aquela cidade. Aleluia. Mas a crise, aleluia, ela revela-nos em qual estrutura nós estamos. E a crise revelou para Ezequias e para aquele povo, aleluia, que aquela afronta, louvado seja o nome do Senhor, era nada diante de Deus. Porque Senaqueribe estava afrontando o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou o homem para o adorar, aleluia. E ele começou a dizer que foi Deus que mandou, aleluia, entrar naquela cidade e tomar aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, cuidado com aquilo que muitos têm te entregado. Cuidado com aquilo que muitos dizem que é o Senhor. Porque a palavra nos Deus diz que a gente tem que fazer prova de Deus, aleluia, para saber se é dele ou se não é. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, aleluia, há uns 2 anos atrás, eu ouvi de alguém dizendo que alguém tinha profetizado algo contra a minha vida, que Deus iria me colocar uma doença, iria me colocar no leito, iria me matar se eu não retrocedesse a decisão que eu tinha tomado. Aleluia. Mas eu acreditei no Deus a qual servia. Aleluia. Eu acreditei, aleluia, no Deus a qual eu busco, no Deus a qual desde 14 anos eu sigo. E eu disse: não, eu não creio numa palavra de maldição contra a minha vida. Porque quando, aleluia, Balaque chamava Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, Deus tomou a boca de Balaão e disse: não posso amaldiçoar um povo a qual já é abençoado. Ei, vamos revisar as profecias que temos ouvido. Porque a maior profecia nós temos que buscar na palavra de Deus. É bom, é bom. Mas vivemos num mundo tão corrompido, onde muitos é usado da carne e não se deixa ser usado por Deus. Então vamos examinar tudo aquilo, aleluia, que muitas das vezes que é Deus e não é. Porque muitos quer ver o seu mal, muitos quer ver a sua derrota. E Senaqueribe queria ouvir a derrota, aleluia, do rei Ezequias e do povo. Mas Ezequias falou: não, ele está falando que foi Deus, eu vou buscar a Deus primeiro. Aleluia. Ele falou que foi Deus, aleluia, eu não quero o Deus a qual deixou, aleluia, eliminar toda adoração contra outros deuses. E eu vou dizer que vai destruir a minha cidade, que vai destruir Judá. Aleluia, e ele foi buscar e colocou diante de Deus a carta que Senaqueribe, aleluia, mandou para ele. Ele apresente diante de Deus a afronta do inimigo. Porque quando apresenta
falou, não, ele não vai se apoderar daquilo que Deus nos deu. Porque aquilo que Deus nos deu é nosso. Não é do inimigo, não é daquele que quer ver a tua derrota, não é daquele que quer ver a tua morte, não, aleluia. Então vamos criar a estratégia nesta noite e deixe que só você e sua casa, aleluia, venham usufruir, aleluia, da sua estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. E a crise, ela revelou para Ana que era através da oração, aleluia, que ela iria receber a bênção. Enquanto ela estava ouvindo, aleluia, a afronta de Penina, Deus não entregou o milagre a ela. Mas quando ela disse, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer diferente, eu vou dizer, Deus, se o Senhor me der, eu devolvo a ti. E foi no meio da crise que Ana falou, Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo a ti. É no meio da crise, aleluia, que nós temos, aleluia, que dizer para Deus, Deus, eu estou nessa crise, mas a minha alma é tua. O meu dom é teu, aleluia. A minha vida é tua. A minha família é tua. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a crise revelou para Gideão que mesmo os medianitas, aleluia, entrando para tomar a plantação de Jerusalém, entrando para tomar tudo aquilo que era de esforço, aleluia, do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão, aleluia, mesmo cansado das adversidades, mesmo cansado da afronta do inimigo, aleluia, ele, aleluia, estava malhando trigo no lagar. É mais uma, aleluia, estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o inimigo ele tentar saquear aquilo que é teu, ele cria uma estratégia. Malha o trigo, aleluia, onde muitos não veem. Malha o trigo onde o inimigo não vê, aleluia. Aonde é, irmã Laís, aleluia, esse lagar é o teu quarto, aleluia, é a tua casa. Aleluia, a estratégia, aleluia. E foi lá, aleluia, que Deus chamou Gideão. E através de Gideão, aleluia, a guerra foi vencida. Aleluia, foram poucos que foram com ele que foram escolhidos. Muitas vezes, aleluia, no meio da batalha tem que ser pouco sim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, quando Ezequias apresenta diante de Deus, aleluia, Deus fala, eu vou descer, porque sou eu que vou guerrear. Aleluia. Não é o povo que vai guerrear, não, porque ele afrontou a mim. Ele afrontou a mim, então sou eu mesmo que vou descer. Louvado seja o nome do Senhor e vou vencer essa batalha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, vamos criar estratégia. Vamos apresentar diante de Deus as nossas causas. Vamos apresentar e dizer, Deus, eu não posso, o inimigo está afrontando, mas tu pode, aleluia. E logo pela manhã, aleluia, o anjo desceu e matou 185 mil, mais ou menos, aleluia, de Senaqueribe. Quando nós nos colocamos, aleluia, as nossas causas diante de Deus, ele ganha as nossas vidas. Porque Josafá também recebeu uma afronta, mas ele colocou diante de Deus e falou, Josafá, não tereis que pelejar, eu vou pelejar por você. E quando, aleluia, Senaqueribe, então Ezequias apresentou diante de Deus a afronta de Senaqueribe, Deus atendeu a oração dele e a oração do povo. Porque enquanto Ezequias, aleluia, estava dentro do templo pedindo direção a Deus, o povo estava fora do templo intercedendo. Aleluia. O povo estava intercedendo juntamente com Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, aleluia, que o Espírito Santo de Deus possa nos dar estratégia, estrutura, aleluia, para vencer. E quando, aleluia, Senaqueribe retorna, aleluia, aqueles que diziam estavam com ele, foi quem matou ele. Aleluia, o inimigo ele vai matar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele inimigo que tem se levantado contra a sua vida, que tem se levantado contra você, aleluia, tão somente confie. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, aleluia. Vamos nessa noite colocar os nossos pés, aleluia. Vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu digo, eu não sou, aleluia, pregadora, mas eu faço aquilo que o Espírito Santo me conduz a fazer. Se foi até aqui, aleluia,
seja o nome do Senhor. Vamos seguir, aleluia, a ordenança de Deus. Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, deixa aqui o teu povo, Pai. Ao qual ouviu a tua palavra nesta noite. Deus, eu não sou, Deus, santa pregadora que tem, louvado seja o nome do Senhor, teologia. Não tem, aleluia, muitas vezes o pular, o falar em língua, Senhor, mas o Senhor falou, Senhor, da maneira que o Senhor quis falar nesta noite. Deus, toma a tua igreja, toma o teu povo, Senhor, nos fortalece, nos ajuda a vencer, Pai, esses dias maus, o qual é bom. Deus, que os nossos inimigos, ó Pai, possa ver, ó Pai, a tua glória ser manifestada nas nossas vidas. Porque no povo, ó Pai, viu a tua glória manifestada naquele dia. Então, ó Pai, que possamos sair acreditando. Ó Pai, que todas as lutas vêm para nos fortalecer. Então, nos fortalece todos os dias, Deus. Em nome de Jesus, nessa minha oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é porque ela não é pregadora. Quando for, então. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Quando eu crescer, eu quero pregar assim. Louvado seja o nome do Eterno sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Nós queremos nesse momento, Senhor, entregar, ó Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Assim como foi ministrado essa noite, não sabemos que afronta tem vindo contra a vida dos teus filhos. Mas eu quero te pedir que nesta noite o teu Espírito vá de encontro a cada coração, a cada petição esta noite. Eu quero te pedir que nesta noite o teu Espírito visite a petição da tua igreja, a necessidade do teu povo. Ó Deus, talvez a necessidade seja uma porta de emprego, talvez a necessidade seja um livramento na família, talvez a necessidade seja um livramento no casamento, talvez a necessidade seja, Pai, na vida conjugal, financeira, matrimonial. Mas tu és Deus que visita o teu povo de geração em geração. Ó Pai, eu quero te pedir esta noite, toma o propósito da tua igreja, toma cada um pela tua mão direita e diga com o teu povo: tu és meu. Relata ao teu povo que esta peleja não é nossa, e nesta peleja não teremos que pelejar, não somente temos que ficar quietos e ver o livramento do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, nos faz acreditar a cada dia que o Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna, que só no Senhor encontraremos, ó Deus, aquilo que buscamos, que necessitamos, que precisamos, ó Pai. A tua palavra diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o teu final é de perdição. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a nossa vida e não a nossa. Que seja feito o teu querer, porque a tua vontade sobre a nossa vida, ela é perfeita, ela é agradável e ela nos leva a um propósito de salvação. Toma, meu Senhor, a cada um sobre as tuas mãos nesta noite. Toma, meu Senhor, a cada um, ó Pai, em diante de ti, ó Deus. Toma cada propósito, Pai. Toma-nos pelas tuas nossas mãos. Aleluia. Escute um pouquinho, ó. Quero contigo. Aleluia. Peça a Ele que segura. Segura minhas mãos, pois sei nunca vai soltar. Oh, leva-me ao lugar onde só você e eu encontramos um momento. Escute Ele falar contigo esta noite. Abra o teu coração e escuta o Senhor falar contigo esta noite. Aumenta um pouquinho o fundo musical, adore a Ele, ainda dá tempo de você adorar. Não saia daqui sem sentir a presença que eu estou sentindo. Não saia daqui sem ter a resposta que você veio buscar. Aproveite esse momento e diga a Ele: eu preciso ouvir a tua voz. Quem sabe você durante todo o culto não conseguiu ouvir a voz.
sararei a sua terra. Seja sarado, seja tocado pelo Espírito nesse momento, mas seja tocado a ponto de ser sarado daquilo que você precisa. Seja tocado a ponto de sentir uma mudança de Deus sobre a tua vida. Eu não sei o que você veio apresentar hoje. Eu só sei que Ele está aqui para ouvir a tua petição. Eu só sei que Ele ainda está aqui para ouvir o teu clamor. Pega Ele que vai de encontro ao teu filho. Pega Ele que vai de encontro à tua casa, ao teu marido. Que Ele mude a história. Porque Ele traz de monturo necessitado e faz assentar no lugar de príncipe. Ainda dá tempo, escute. Escute Ele falar contigo. Ainda dá tempo de você ouvir a tua voz. Alabadora candere milhão de camalara canaras. Adore o nome dele, Ele se faz presente. Adore de todo o teu coração. Adore com a tua alma. Adore com as tuas lágrimas. Porque a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O amanhecer de Deus está chegando na tua vida. O amanhecer de Deus está chegando. Ele trará uma chuva temporânea. Ele trará novidade de vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Para você assentar com Ele esta noite. Ele quer ouvir a tua voz. Ele está com saudade de ouvir o teu clamor, de ouvir a tua voz, de dizer para Ele quanta falta me faz sentir a tua presença, Jesus. Não retire de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito nós somos mortos. Quantos já estão vivos, humanamente falando, mas estão mortos espirituais, não conseguem mais sentir a presença que você está sentindo essa noite. Não consegue mais sentir o que você sente quando está na presença dele. Quando as lágrimas caem aos teus olhos, sem explicação. Quando você olha o deserto e não consegue, só consegue enxergar uma pegada, é porque nesse momento você não caminha mais. Ele já está caminhando com você. Até aqui nos ajudou o Senhor. E esse é o motivo de estarmos alegres. Porque Ele tem nos dado força. Ele tem nos dado graça. Onde só você
Nos cobre com teu sangue. Nos guarda para um propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Nos faz crescer, ó Pai, a cada dia espiritualmente. Nos faz termos a cada dia comunhão uns para com os outros. E o essencial, comunhão para contigo. Continua sentando, preparando lugar na mesa para os teus filhos. Nós te pedimos esta noite, fica conosco e não nos desampare, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor esta noite. Você pode dizer a Ele: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Oh, Espírito Santo. Passaram os irmãos a escala da semana. Amanhã, segunda-feira, não haverá trabalho no templo. Terça-feira, culto de estudo da palavra, onde estará trazendo o estudo o pastor Josemar, e nós estaremos compartilhando da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Quinta-feira, 8 horas da manhã, consagração para toda a igreja. E às 19 horas, culto de libertação. Estará conosco aqui pastor Paulo e a igreja lá do Airó. Será a bênção de Deus aqui conosco. Não falte. Motive aquele que não veio hoje, diga: hoje foi uma bênção. E quinta-feira será melhor ainda, em nome de Jesus. E no domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Você que não veio hoje, não perdeu nada, só deixou de ganhar, porque hoje Deus se fez presente ao nosso Deus. 9 da manhã, escola bíblica dominical, e às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Quinta-feira, se Deus assim prover, estará conosco também o pessoal ali de Barra Mansa, estará aqui congregando junto conosco, adorando